Cecílio Pires e estou aqui na sede da RCC com mais um web curso. E hoje, nesta semana, nós estaremos falando da contratação por notória especialização. Então vejam, a contratação por notória especialização é uma das hipóteses prevista na Lei de Licitações, aonde a licitação é afastada, aonde inexiste o procedimento licitatório e a empresa ou a pessoa física, conforme o caso, é contratado diretamente, sem licitações. Para sermos um pouquinho mais claros no que eu estou falando, nós temos na Lei de Licitações, pelo menos, duas possibilidades de afastamento da licitação. Uma é aquela prevista no artigo 24 da Lei de Licitações, que fala sobre a licitação dispensável. E outra é aquela prevista no artigo 25 da Lei de Licitações, que fala da inexigibilidade de licitações. Então vejam, o artigo 24, que estabelece as hipóteses de dispensa de licitação, formam um rol exaustivo. E hoje nós temos, se não me falha a memória, 32 hipóteses de dispensa de licitação. Temos as mais conhecidas, a dispensa de licitação em razão do valor, a dispensa de licitação em razão da emergência, em razão da licitação deserta. Tudo isso está previsto lá no artigo 24. E para a administração pública dispensar a licitação, é preciso que o caso em concreto esteja de acordo com uma das hipóteses do artigo 24. Por quê? Repito, o artigo 24 forma um rol exaustivo. E daí nós temos o artigo 25, aonde se insere a inexigibilidade de licitação. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 25, vocês vão ver que o caput do dispositivo fala mais ou menos assim, que é inexigível a licitação em especial para. A hora que a lei fala em especial para outras hipóteses que não aquelas previstas explicitamente no artigo 25, também poderão ser alvo de inexigibilidade de licitação, desde que ausente a competição. A inteligência do artigo 25, a sistemática do artigo 25, ela é mais ou menos assim. Licitação é competição. Se não há competição, não há por que ter licitação. Este é o embasamento teórico do artigo 25. E, portanto, o artigo 25, ele forma um rol exemplificativo, diferentemente do artigo 24, que estabelece o rol exaustivo. O 25, aonde nós temos a notória especialização, é o rol exemplificativo. Outras hipóteses, que não só aquelas previstas explicitamente no artigo 25, também poderão ser autorizadas por inexigibilidade de licitação, desde que ausente a competição. Mas agora que a gente já entendeu como é que funciona a sistemática do artigo 24 e do artigo 25, vamos nos debruçar sobre a notória especialização. E para tanto, eu vou me permitir aqui ler o dispositivo da notória especialização para nós tirarmos algumas conclusões. Então, aqueles que estiverem acompanhando esta palestra com a legislação em mãos, vamos examinar o artigo 25, que fala o seguinte: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Inciso 2, que é a notória especialização. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Vejam que a lei já afastou de plano, liminarmente, a possibilidade de contratar por notória especialização uma agência de publicidade. E ela remete o intérprete ao artigo 13,
ela fala que lá no artigo 13 estão os serviços que poderão ser contratados mediante notória especialização. Se a gente der uma olhada lá no artigo 13, nós vamos encontrar o seguinte. Artigo 13. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivo, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então, estão aí as hipóteses que podem ser alvo, serviços que podem ser alvo de notória especialização. Mas agora eu queria chamar uma atenção de vocês. Eu queria chamar a especial atenção de vocês. Se a gente interpretar aí o dispositivo relativo à notória especialização, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Que a notória especialização, ela tem pelo menos dois requisitos. Um, em razão da pessoa que vai ser contratada, sendo ela pessoa física ou sendo ela pessoa jurídica, não importa, mas essa pessoa tem que cumprir um requisito. E o segundo requisito, que é o requisito relativo ao objeto. Então vamos lá. Para uma pessoa, para uma empresa, para uma pessoa física ser contratada por notória especialização, ele precisa demonstrar o quê? A sua notória especialização. E vejam, na realidade a lei, ela não traz requisitos de ordem objetiva para falar que o fulano é notoriamente especializado. Mas o que caracterizaria essa notória especialização? Bom, vamos falar em razão de uma pessoa física que fica mais fácil da gente entender. Mas o que eu falar vale para a pessoa jurídica. Bom, para ela falar que é notoriamente especializado, ela precisa ter o quê? Uma experiência anterior. Uma vasta experiência anterior naquela área que será alvo de contratação direta por notória especialização. Agora, o só fato de ter essa experiência anterior não é elemento suficiente para caracterizar a notória especialização. É preciso o atendimento de outros requisitos, tais como títulos acadêmicos, né? O professor, ele é mestre, ele é doutor, ele é livre docente, ele é pós-doutorado. Tudo isso são títulos acadêmicos que, aliado à notória especialização, que aliado à vasta experiência anterior, podem sim indicar a notória especialização. Mas só isso tenho para mim que também é pouco, né? É preciso que naquela área de atuação todo mundo saiba que aquela pessoa ou aquela empresa reconhecidamente é boa, tem uma especialização muito grande naquela área de atuação. E como que a gente afere isso? Podemos aferir isso mediante a publicação de obras didáticas, mediante a publicação de artigos em revistas especializadas. Tudo isso vai contribuir para dizer que o fulano, a pessoa física, ou a empresa, pessoa jurídica, é notoriamente especializada. Agora, nós temos que ter um requisito em razão do objeto, porque não é qualquer objeto que poderá ser contratado mediante notória especialização. Não! Para o objeto ser alvo de uma contratação mediante notória especialização, é preciso que esse objeto seja de natureza singular. É preciso que esse objeto se revista de características tais que o tornem um objeto de natureza singular. Vou dar um exemplo aqui na minha área, né? Veja só, no campo do direito administrativo,
nós temos vários administrativistas que são notoriamente especializados. Professor Celso Antônio, professora Maria Silvia, professor Odete Medawar, são notoriamente especializados. Agora vejam, para eles serem contratados por notória especialização, além desta notória especialização que eles têm, o objeto da contratação tem que se revestir de características tais que o tornem um objeto de natureza singular. A exemplo, a contratação deve versar sobre um objeto, sobre uma situação de altíssima indagação jurídica, que refoge a órbita dos profissionais comuns, que refogem a órbita do profissional mediano. Aí sim nós poderíamos estar juntando as duas coisas. A notória especialização da pessoa física ou da empresa, aliado às características do objeto, que o tornem um objeto de natureza singular. Afora isso, tanto a administração pública como a pessoa que está sendo contratada, ela corre um sério risco de ser alvo, por exemplo, de uma ação civil pública por improbidade administrativa, se esses requisitos da notoriedade e da singularidade do objeto não forem observados. Muito bem, pessoal, fico por aqui hoje e volto na semana que vem com mais um tema de licitações e contratos.